Olá, começa agora Ideias e Debates. Eu sou Jeremias Gomes. Nós vamos falar de educação financeira para crianças e adolescentes. Você sabia que apenas 21% dos brasileiros tiveram educação financeira na infância? Uma pesquisa encomendada pelo Ibope mostra que na classe A, 57% dos brasileiros aprenderam noções de finanças em casa com familiares, enquanto na classe C, essa fatia cai para 38%. Mas sempre há tempo de aprender educação financeira em qualquer fase, mas na infância e na adolescência é muito importante. Vamos conversar com uma educadora financeira que trabalha com o tema há muitos anos e vai dar dicas valiosas para a gente. A Ana Pregadier já está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Ana. Olá, Jeremias. Olá, pessoal, todos os telespectadores, todo mundo que está aqui. É um grande prazer estar com vocês falando sobre educação financeira para crianças, jovens e o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento. E quem está com a gente também é o Benício, né? O Benício Selbach. Ele é estudante e tem 11 anos. É isso, Benício? É isso. Muito obrigado por você dar esse tempo para a gente aqui. Você já conhece a Ana, né, Benício? Eu conheço ela. Ah, que bom. Você está em que cidade e em que estado? Eu estou em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, por isso que tá frio aí, a Ana também está aí bem agasalhada, aqui em São Paulo tá razoável. Ana, eu queria falar o seguinte, começando a nossa conversa, né? Primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco melhor da sua formação para o nosso telespectador entender, e depois eu já vou emendar a primeira pergunta, por favor. Vamos lá, vamos lá. Então, eu sou Ana Pregadier, eu sou escritora, sou empresária, trabalho com educação financeira. Principalmente educação financeira para as crianças e para os jovens. E até o Benício, que está aqui com a gente, que vai conversar um pouquinho também. O Benício, eu acabei conhecendo ele no ano passado, né? Já posso ir entrando aqui falando um pouco também, Pode falar. aqui. Bom, eu trabalho com educação financeira já há mais de 15 anos, desenvolvi o método lúdico vivencial de formação de hábitos, que é reconhecido pela Estatal de São Petersburgo, também na Rússia, né? E ano passado, na escola, na rede de ensino da ACM, eu fui a patrona da Feira do Livro do colégio da ACM. E ali eu conheci o Benício, né? Foi ali que eu conheci o Benício. Como eu fui a patrona da Feira do Livro, vários alunos leram alguns livros meus e tudo mais, daí a gente fez um momento, uma conversa junto com os alunos, né? E ali eu conheci ele. E a gente, a partir dali, começou a conversar muito. Quando eu lançava livro, ele ia nos lançamentos. Eu fiz lives agora, né? Desde março, a gente está em isolamento, né, Gerê? Então, agora, esse mês, a gente começa a terceira temporada do Finanças é Coisa de Criança Online, que são lives com atividades e com coisas para as crianças de educação financeira. E o Benício, inclusive, como ele adorou e começou a ler os livros e falar um monte de coisa, até para as lives eu já convidei ele para ir conversar um pouquinho e falar dos livros que ele leu. E daí, bem legal, bem legal. E eu queria que você, então, falasse como é que começou esse seu interesse por ensinar educação financeira para crianças e adolescentes. Você sabe que há muitos anos eu li um livro que ele mostrava lá, se você guardasse X reais por mês, né? Quanto você teria na caderneta de poupança naquela época durante o ano, mas isso era nos Estados Unidos, né? E na década de 70, 80, né? A gente no Brasil não falava muito disso, né? Então agora eu acho que com a internet ampliou mais, né? Então eu queria que você iniciasse, pode falar como é que você começou e depois dizer a partir de que idade a gente deve, os pais responsáveis, começar a tratar sobre esse tema. Sim. Antes de começar a escrever e fazer, de fato, a pesquisa sobre o método de formação de hábitos em educação financeira, eu fui bancária. Eu fui 14 anos bancária e nos últimos 6 anos que eu trabalhei como bancária, eu fazia palestras e cursos de uso consciente do dinheiro para a instituição que eu trabalhava, né, para a instituição financeira que eu trabalhava. E uma das coisas que eu percebia e que se expunha durante todas as empresas, os locais, as cidades que eu ia pelo banco, é que a maioria das pessoas
quando entra em endividamento, entra, não é por maldade, ou por, as pessoas não querem se endividar. Quando elas Uhum. veem, já foi. Quando vê, já gastou. Quando vê, já estão endividadas. E isso é uma questão que não é uma questão matemática, não é uma questão de saber ou não calcular, é uma questão de ter hábitos de consumo, uma lógica, uma Hum. consciência de consumo que se desenvolve a partir de muito cedo. É uma coisa que mesmo quando a gente pensa às vezes em dinheiro e finanças, pensa só no adulto, só em investimento, só em bolsa de valores, mas a educação financeira ela vem antes, ela vem dos hábitos de consumo e de como a pessoa tem a lógica de gerir os seus recursos, sejam eles Uhum. financeiros, ou tempo, ou energia, qualquer coisa. E você E começa, você é daí, escritora e você escreve para crianças a partir de que idade? Os seus livros, os a, seus par cursos? a partir dos quatro anos. 4 anos? Dos quatro Uhum. anos. Eu tenho um livro que é o Finanças é Coisa de Criança para pais educadores. Deixa eu pegar ele Uhum. aqui, Pega aí até para enquanto te eu vou. mostrar. É. Certo. Esse aqui, Como chama esse? esse aqui, Finanças é Coisa de Finanças Criança para é pais coisa e de educadores. criança. Deixa eu arrumar aqui na tela. Uhum. Isso. Esse aqui, por exemplo, é um livro que eu fiz, e tem ele, inclusive, em PDF, disponível, o e-book gratuito, até para o pessoal baixar, né? Tem o Ah, que físico também, legal. mas tem o PDF, eu te mando o link depois e a gente pode disponibilizar para a galera que está assistindo. Esse é um Entendi. livro Mas, para os Ana, pais trabalhar com os certo. pequenininhos, Ah, né, que não 4 anos. É são isso que eu ia te letrados. perguntar. Isso. Esse aqui, por exemplo, é o livro para trabalhar com os pequenininhos, que daí os pais podem fazer brincadeiras de educação financeira com as crianças que não sabem ler, ainda não sabem fazer conta, mas Dá um nessas exemplo aí pra brincadeiras já, gente. O que que você fala de brincadeira para por eles? exemplo, tem uma brincadeira aqui que ela pergunta assim, ó, quer ver? Eu vou te mostrar, eu adoro essa aqui. Cadê? Será? Ela pergunta o seguinte: será que o dinheiro nasce no caixa eletrônico do banco? Olha só, aqui. Ah, tá. Será Será que o que o dinheiro dinheiro nasce no nasce? caixa? Entendi. Será? Mas é porque o caixa eletrônico é quase uma caixa mágica, né? Que É. você chega ali, bota o cartão e o dinheiro sai, né? Uhum. Para criança pequenininha, principalmente, ela não entende. Ah, não tem dinheiro? Na nossa época, né, a gente dizia, passa um cheque. Né? Uhum. Hoje, a criança diz, não, tira o dinheiro ali no caixa eletrônico. E, através Entendi. dessa brincadeira, a criança vai entendendo que é necessário trabalhar para daí ganhar o dinheiro, que daí se coloca no banco. E se o dinheiro está no banco, você pode tirar do banco. Né? Ah, ô É uma Benício, forma quando de. foi que você. Benício, quando foi. Obrigado, Ana. Quando foi que você descobriu que o dinheiro não nasce no caixa eletrônico? Bom, eu descobri isso, eu já tinha, eu sei também da história do dinheiro aqui. Eu sei que o dinheiro é feito lá no banco. Lá no banco direto, né? Mas assim, você, é claro, eu acho que a sua mãe deve ter explicado para você que tem que trabalhar, daí quem ganha um salário ou trabalha por conta recebe um recurso e depois vem. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu queria que você explicasse para a gente, porque eu pedi para você vir, porque você é um bom exemplo para a gente. Em relação ao livro que você leu da Ana, contar um pouquinho do livro e se você lembra que livro foi, e o que você aprendeu com ele. Bom, o livro que eu li que eu aprendi sobre dinheiro foi o livro da flor que dançava. Ah. Flor que dançava, Da mas flor que essa flor dançava. dançava e o que ela fazia? Ela fazia dinheiro, essa flor? Ah, Não, esse aqui, ó. não, Ah, ele Ah, tem tá ali, ó, a linda! flor que dançava. Conta a história pra gente, em resumo. O que você aprendeu dessa história? Bom, a história do livro conta sobre uma garotinha que queria comprar uma flor que dançava, mas ela não conseguiu porque aquilo custava muito dinheiro. Então Ah, sim, pode falar. então, então daí ela foi ir num concurso e daí quando ela ganhou,
na verdade o prêmio do concurso era dinheiro, ela tinha feito um plano. Primeiro ela iria escrever uma música, depois fazer florzinhas para fotos, e depois ela ganhou o concurso pelos votos que das pessoas que ajudaram com os votos. Ah, entendi. E assim, o que que ficou de ensinamento assim para você? O que que você guardou que você falou, pá, isso aqui eu posso usar? Teve alguma coisa em Bom, relação a primeira, eu já tinha anos depois eu tinha guardado dinheiro para comprar uma coisa. Eu tinha usado a minha mesada. Você que E o escolheu que essa que você coisa ou foi guardou? sua mãe? Eu que escolhi. Eu tava vendo pela internet, E dá para contar o que é ou é segredo? Bom, vou contar. Eu tava vendo na internet que eu tava querendo comprar um boneco. Ah, Só que daí um boneco, que daí eu comprei ele usando a minha mesada. Daí quando eu comprei ele depois, eu guardei o resto da minha mesada. olha que legal, você É. comprou e deu para comprar o seu boné e ainda sobrou um dinheiro. Já que ele tocou nesse assunto, eu acho que muito pai tem essa dúvida. Mesada, Ana, dar ou não dar e a partir de quando? A mesada, ela é uma ferramenta muito bacana, muito importante. Não é a única ferramenta, então não é a única forma de um pai e uma mãe ensinar sobre educação financeira. Uhum, Dar a mesada, ela é útil e é bacana quando existe uma interação dos pais junto com a criança. Por exemplo, uhum, que nem o Benício estava falando ali, ele ganhou a mesada dele, daí ele pesquisou na internet, comprou o boneco e daí com o que guardou, sobrou, ele guardou. A história da flor que dançava, a menininha ganha o dinheiro, pesquisa na internet, o preço mais barato, compra a flor e com o que sobra ela guarda para o próximo sonho dela. E uhum, isso, os pais têm que conversar e estar junto com a criança, porque só entregar o dinheiro para que ela gaste não tem o desenvolvimento de uma lógica consciente. É mais ou menos o que aconteceu com a maioria de nós adultos quando a gente entrou no mercado de trabalho ou começou a ganhar dinheiro. A gente começa a ganhar dinheiro, começa a gastar sem entender, sem saber, sem ter uma preparação, e quando vê, gastou tudo. Então, só dar a mesada para a criança sem ter um apoio, uma conversa, um acompanhamento junto com uma criança, não adianta. Precisa ter essa interação. E a uhum. partir de Eu que já ouvi idade? Oi, Eu já pode ouvi perguntar. falar que e mesada tem que ser para gastar e você pode abrir uma poupança, né? Que a mesada ela vai ensinar a criança, por exemplo, a saber que ela vai gastar para comer um lanche, alguma coisa, só que uma hora vai acabar. Então esse é o primeiro ensinamento, que o dinheiro não é infinito assim, ele tem um. Você aprender a lidar com aquele dinheiro e você saber quanto custa o lanche, Sim. se você gastar mais vai faltar, enfim, mas você pode enfim, economizar, mas O primeiro, em primeira mão o seria gastar. ensinamento, o ensinamento mais importante da mesada é o controle sobre o livre-arbítrio. A Hum, criança tem que entender que aquela mesada é dela, ela ganhou e ela pode gastar toda se ela quiser, ou ela pode guardar uma parte para, por exemplo, comprar um boneco ou fazer alguma outra coisa que ela quer fazer no futuro. Um pai e uma mãe, você ia quando falar dão a da idade. mesada, sim, já junto aqui com a idade. Quando se dá a mesada e se decide aonde a criança vai gastar a mesada, não faz sentido da mesada. Não Hum, faz sentido nenhum da mesada. É uhum, justamente este exercício do livre-arbítrio, da consciência financeira que é importante. Então, se é para dar a mesada para a criança gastar em tudo aquilo que você já gastaria com ela de qualquer forma, e o restante, outras coisas, você vai guardar, você vai poupar, você vai comprar o boneco, não faz sentido da mesada, continua pagando. entendi, entendi. Então, é importante essa consciência. E que idade? Quando a criança começa a aprender a contar, 1, 2, 3, 4, você já pode começar a dar algum dinheirinho dentro da proporção que ela entende. Uma criança Uhum, pequena, por exemplo,
4, 5 anos, que ainda está aprendendo aí a fazer as suas contas, e faz contas, não faz numa magnitude de 100, 150, de 50. A criança com 4 anos está fazendo de conta 1, 2, 5, 7, 20. Ela não vai a 100 normalmente. Claro que tem alguns que vão, enfim, depende do desenvolvimento de cada um. Mas o quanto a gente vai dar de mesada tem que ter proporção com o quanto aquela pessoa de 3 anos ou de 20 anos, tanto faz, qual a proporção que ela sabe quantificar. Entendi. Então, para criança menorzinha, menos dinheiro. Para maior, pode ser um pouco mais de dinheiro. E conversar sobre a consciência financeira, sobre o livre-arbítrio. A gente não pode definir por eles. Ana, eu abri o programa falando que essas gerações mais novas agora eles têm mais aprendizado, e quanto mais alta a classe social, mais aprendizado financeiro, né? Então eu queria que você falasse também sobre a questão do exemplo dos pais e também das famílias que mora numa comunidade, tem pouco dinheiro e ela também não teve educação financeira. Então, como ela já é desajustada financeiramente, como é que ela vai passar isso para o filho? Então, os pais têm que aprender primeiro para depois passar? Bom, uma das coisas que se vê muito acontecer hoje em dia é as crianças levarem a educação financeira para os pais. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de rede de escolas públicas e o ensino público, por exemplo, a gente entrou no novo texto da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular do MEC, né? Um dos temas contemporâneos, transversais, que entrou como obrigatório para o ensino dentro da rede escolar é a educação financeira. Então, óbvio que, infelizmente, ainda não está, digamos assim, generalizado, né? Nem todas as escolas públicas, por exemplo, já estão adotando, mas tem muito material, tem muito conhecimento, tem muita forma de se trabalhar a educação financeira, aprendendo junto, ou a própria criança, às vezes, levando para os pais. Vou te dar um exemplo. Essas lives que estão acontecendo, que eu fiz, entra a 3ª temporada agora, conteúdos gratuitos, esse teu programa que a gente está falando agora. Daí a gente vai colocar ali o link do livro para o pai e para a mãe baixar e gratuitamente e fazer. Baixar gratuitamente, não precisa se comprar, não tem um investimento. Mesmo uma família que de repente não tem recursos para investir na compra de um livro, pode usufruir dessa informação que está vindo aqui pelo Ideias e Debates. Senta, pega ali o livro que baixou, olha a brincadeira, faz com as crianças e aprende junto. Né? Aprende junto. Eu queria que daqui a pouco que você falasse das bases da educação financeira e se elas são as mesmas para os adultos e para as crianças, mas antes eu queria conversar com o Benício. Ô Benício, e você na sua casa, como é que funciona? Você leva alguma coisa para os seus pais? Já chegou a falar alguma coisa que você aprendeu? E você ouve alguma coisa da sua mãe ou do seu pai? Já ouviu algum ensinamento sobre dinheiro? Assim, o que eles falam para você quando vai comprar alguma coisa? Eu queria saber um pouquinho como é que você lidar com o dinheiro com seu pai e sua mãe, assim. Sua mãe te dá uma mesada? E como é que você faz? Como é que é essa conversa? Bom, a minha mãe dá mesada e daí, mas quando ela dá mesada, ela fala que eu preciso guardar um pouco e usar o resto na carteira. E como é que é? Vamos fazer a conta então. Vamos supor que a sua mãe te deu R$50, aí você gasta 30 e guarda 20, mais ou menos assim? 50... Tá fazendo conta. Bom, mas o importante é que você gasta um pouco e um pouquinho você consegue guardar, né? E você tem um controle de quanto você já gasta? Pode falar. Bom, eu já tenho controle disso. E como é que você faz? Diga, pois não. Bom, eu faço isso de um jeito bom, sabe? Tá, mas você vê na internet quanto você tem de dinheiro ou sua mãe que te fala? Como que você controla? A minha mãe que me fala.
tá. E esse dinheirinho que você está guardando, você tem um objetivo para ele também ou não? Sei lá, uma viagem, comprar alguma coisa? Bom, o dinheiro que eu tô guardando tá na minha conta do banco. Ah, tá. O Mas dinheiro que você eu não tem nenhum ganhei. objetivo específico para fazer com ele, ou tem? Você Bom, vai eu tenho um decidir. jeito específico. Esse dinheiro que eu ganhei era que eu tinha ganhado de aniversário, Natal, Dia das Crianças. Eu iria Oh, fazer uma gostoso. viagem com o pai e a mamãe. Ah, Mas mas só que agora por conta da pandemia, né? Entendi. sim, tive que adiar. Mas já tá na minha conta do banco. Importante é Ah, que o muito dinheirinho tá lá quando bem. você for, né, Ana? Quando ele quiser viajar, já tá lá. Ô, Ana, qual é a importância da gente? Ah, Eu quero que você fale das bases, mas também me veio uma outra pergunta aqui. A importância da gente fixar o que a gente guarda a um sonho, ter uma meta, mas sempre ligada a um sonho, é importante. sim. Sim, é muito importante. Porque assim, ó, o dinheiro em si, o dinheiro por si só, ele não faz sentido. A gente não come dinheiro, o dinheiro não nasce da natureza, não dá em árvore. Ele por si só não faz sentido. O dinheiro ele só faz sentido quando ele é usado pela gente, quando ele serve para alguma coisa. Então, por isso que guardar o dinheiro, fazer um planejamento, fazer uma economia, é muito importante que esteja vinculado a planos, a sonhos, ao que a gente pretende fazer com ele. Que nem o Benício falou, uma viagem que eu queria fazer com a mamãe também. Por quê? Porque ele tem um sentido. O dinheiro Uhum. só para ser guardado por ser guardado, ele não traz satisfação, porque ele não se converte em algo que realmente possa ser usado para gente. Aliás, Né? eu não sei como é que eles fazem hoje, Ana, que é tudo eletrônico, né? Porque é bom a gente contar o dinheirinho ali, né? Guardar, mas hoje cada vez mais eletrônico. Eu queria, Ana, que você falasse das bases, né? Eu já ouvi falar assim, as bases das finanças é você ganhar, você investir. Quais são as bases, se elas são as mesmas para passar para as crianças da educação? Bom, para ganhar, primeira coisa, organização, identificação de custos, receitas, daí ganhar o dinheiro, planejar, investir, são, digamos assim, bases, são passos, né, dentro da educação financeira. Mas antes disso, a gente tem uma questão que são os hábitos de consumo, os hábitos financeiros. E aí a gente Uhum, pega o que é realmente a palavra finanças, que finanças, lá da origem da palavra, da etimologia, quer dizer uma solução amigável, uma boa solução para as coisas. Ou seja, uhum, quando a gente aprende desde cedo, e isso funciona para criança, para jovem, para adulto, para terceira idade, para todos. A uhum, forma como a gente desenvolve os nossos traçados minésicos, os nossos caminhos neuronais, as formas de responder às situações. Quando a gente desenvolve estas formas, esses caminhos informacionais que são úteis, que são bons, sustentáveis para a gente consegue lidar com o dinheiro e lidar com as finanças de forma saudável. Por exemplo, daí a gente pega uma criança ou um adulto que não consegue se controlar com o seu tempo, por exemplo, assistindo televisão ou assistindo seriado ou coisa assim. Não consegue se controlar quando vê, fica um tempão e perdeu muito tempo naquilo e passou o tempo. Ou ficou muito tempo na internet, ou ficou muito tempo no WhatsApp. Este é um padrão de comportamento que se repete porque usa o mesmo traçado minésico, o mesmo caminho neuronal, que acaba muitas uhum. vezes se repetindo em como lida com as finanças. Por exemplo, não, mas eu guardo meu dinheiro, eu guardo todo o meu dinheiro bonitinho, eu cuido e tal. Mas daí quando pega e vai gastar, não consegue gastar um pouquinho. Pega e gasta um monte, daí compra um montão. Tem gente que guarda, que cuida, que se organiza e tal, mas saiu para gastar uma coisinha, não consegue gastar uma. Uhum. Gasta um monte, porque é um padrão de comportamento. E quando é que Então, a gente é quebra esse importante. padrão? Esses são traçados minésicos, né? As sinapses, cada neurônio se liga com o outro pelas sinapses, isso cria um caminho neuronal. Tem duas formas de se quebrar este caminho neuronal dentro do cérebro. Um
uma forma de se quebrar este hábito, né, esse padrão de comportamental, é pelo esforço repetitivo consciente. Ou seja, é que nem exercício físico, né, academia. Uhum. Você para, respira, pensa e diz, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. E por atrofia, um traçado minésico vai diminuindo, perdendo força, Uhum. e por reforço, exercício, o outro vai se fortalecendo. Por isso que tem algumas teorias que dizem que se repetir 21 dias tal coisa vira um hábito. Uhum. Sim, só que nem sempre. Por quê? Porque tem hábitos, eles se formam, cria esse traçado minésico dentro da gente quando existe um impacto decisional emocional. E tem impactos que são muito fortes, e não basta 21 dias de repetição para criar um novo hábito ou para romper este traçado, para diminuir a força dele. Então, a outra forma de se modificar um hábito é pela desestruturação da condição de existência do hábito. É aquela coisa que eu costumo brincar que isso aconteceu comigo, né? Eu chegava em casa e deixava a bolsa em cima do sofá. Chega e deixa a bolsa em cima do sofá, mas sofá não é lugar de bolsa. E eu não queria deixar mais a bolsa em cima do sofá, queria deixá-la no lugar certinho. Tentei 1000 formas, Gereto, 1000 formas, e não conseguia. O que a gente faz? Tira o sofá. Se não tem sofá, não tem onde pôr a bolsa. Se não tem onde pôr a bolsa, tu arranja outro lugar. Então, tu desestrutura Uhum. o hábito. Isso acontece muito nas finanças, quando as pessoas dizem assim, funcionou, eu quebrei meu cartão de crédito e agora eu não gasto mais. Mas é óbvio que não gasta mais, não tem mais cartão para gastar, se não tem cartão, não gasta. Uhum. É uma das formas de se quebrar a condição de existência do hábito. E isso para as Uhum. finanças funciona super bem. Tu quebra o cartão, tu bota X dinheiro na carteira e não mais do que isso. Tu não leva o cartão e leva só o dinheiro que tu vai gastar. Uhum. Limita o recurso disponível. Tem um dinheirinho sobrando, bota numa aplicação que tu não pode tirar, que daí tu já não É, mexe, por exemplo. São você falou formas, uma coisa importante. mecanismos. Eu não sei se o Benício, acho que ele, não sei se ele, a mãe dele deve, não sei se ela põe na poupança, na gravação desse programa em agosto de 2020, poupança não está dando muito dinheiro. Aliás, os analistas falaram que quem deixar na poupança no final do ano vai ter menos do que aplicou, né? Tem que ter outras aplicações. Mas eu queria falar um pouquinho com o Benício. Benício, você está em que ano na sua escola? Eu tô no quinto ano. Quinto ano. Então você já aprendeu sobre juros? Não aprendi sobre juros ainda. Ainda não. E os juros com o dinheiro? Você sabe alguma coisa? Alguém já te falou sobre juros? Nunca ouvi falar dos juros. Então agora eu vou pedir Vamos para a Ana te aprender. explicar um pouquinho sobre juros e se ele tem importância na relação com o tempo. Porque muitas vezes, Benício, a gente fala assim, tempo é Sim. dinheiro, né? E aí tem várias formas de você interpretar isso. Tempo é dinheiro, então eu não vou gastar tempo para não perder dinheiro. Mas eu queria que a Ana falasse um pouquinho sobre a relação Sim. tempo e juros ao longo E dos anos, juros? né? Para a gente entender. Vamos lá. Sim. O juros é assim, ó, Benício. Pensa o seguinte, ó. Se você quiser alugar um carro, você vai numa Uhum. locadora de carro, né? Se você quiser alugar uma casa, um apartamento, a gente vai aonde, será? Numa Hum, imobiliária. Se você alugar uma casa, me diz uma coisa. Você já alugou alguma coisa? Já viu alugar em alguma coisa? bom, às vezes quando meu tio Edu chegava lá dos Estados Unidos, é porque ele sempre vem passar o Natal aqui. Daí a gente empresta o nosso carro para ele e daí no aeroporto a gente aluga outro. Isso! Ah, isso E se aí. você pegar o carro no aeroporto e alugar o carro por um dia, você vai pagar quantas diárias do carro? Uma? Uma. E se você ficar com o carro 5 dias, você vai pagar quantas diárias? 5. 5. Então, quando você pega o carro alugado, você paga cada dia que fica com o carro, paga uma diária, né? E sabia que tem
tem lugares que alugam dinheiro. Não sabia. Tipo, se você precisar de dinheiro, por exemplo, você pode ir num banco que o banco te aluga dinheiro. Se você precisar, por exemplo, assim, ó, de 10 reais, tá? Você vai lá no banco e pega 10 reais. Se você ficar com esse dinheiro por um dia, quantas diárias você vai ter que pagar? Uma. E se você ficar com esse dinheiro por 20 dias, quantas diárias você vai ter que pagar? 20 diárias. Essa é fácil. E tu sabia que... né? E tu sabe que o tal dos juros que todo mundo fala é exatamente isso. É o aluguel do dinheiro. Mas os juros é bom ou é ruim? Depende. Por exemplo, se você precisou de dinheiro e ter que ir lá no banco pegar o dinheiro e pagar esse aluguel, pagar esses juros, você vai ter que pagar, daí não é bom. Mas e se você tiver o seu dinheiro sobrando? Tipo, o teu dinheiro que tá sobrando, né? A mamãe botou lá, guardou no banco. Então, tu tem dinheiro sobrando. Sabe o que tu tá fazendo? Você, Benício, tá alugando o seu dinheiro pro banco. E o banco paga para ele, é isso? Paga o teu aluguel do teu dinheiro. E esse é os juros, que daí você ganha juros, ganha o aluguel do dinheiro. Porque, olha, eu não sei explicar tão bem, Benício, como a Ana explicou, mas na prática eu vejo que funciona assim. Se eu vou lá no banco, por exemplo, cartão de crédito, o banco, você vai lá no banco e fala, me dá R$1.000, o banco fala, dou. Daqui quanto tempo você vai me pagar esse R$1.000? Vou pagar daqui um mês. Só que daqui um mês, eu não vou pagar 1.000. Eu tenho que pagar para ele, se ele me cobrar 10% de juros, eu vou ter que pagar 1.100, né? Agora, é como ela falou, se você tem o dinheiro e você pode emprestar, quem vai ganhar os R$100 é você, né? Então, se você não tem, você precisa emprestar, você tem que pagar os juros. Agora, o mais importante dos juros, que o Einstein falou que atribui essa frase a ele, né, que é uma das maiores invenções das finanças, é que quando você começa a guardar o dinheiro, se você tem lá 50 anos, por exemplo, e você fala, eu vou viver mais 30, então você só tem 30 anos para guardar. Mas você que tem 11, para você chegar aos 80, você tem 70 anos para guardar, né? Então, quanto mais cedo a gente começa a guardar, o dinheiro vai aumentando mais, né? Então, essa é uma das formas da gente pensar, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você deixa guardado, mais chance você tem de ganhar juros, não é verdade? Isso é só um pouquinho do que a gente tem que saber de juros. Diga. E essa viagem que o Benício ia fazer e não conseguiu fazer por causa da pandemia, o dinheirinho tá lá guardado, Benício. Você tá ganhando juros. Aquele dinheirinho você vai ganhando juros, vai ganhando o aluguel. Isso é importante. Ana, eu queria que você explicasse, eu dei uma olhada um pouquinho nos seus livros, como é a didática que você usa, porque achei uma coisa interessante que você sempre deixa nos seus livros alguma coisa para a criança fazer. O Benício pode até falar um pouquinho sobre isso, se no livro que ele leu tinha alguma tarefa, alguma decisão, né? Queria que vocês comentassem, por favor. O Benício, além do Flor, você leu algum outro? Acho que você leu... Os outros que eu li... O que eu li foi o Hashtag Era Uma Vez. O Hashtag Era Uma Vez é um livro que tem escolhas também. Como é que foi esse livro? Conta um pouquinho, que daí eu explico depois. Bom, antes eu tava ajudando o personagem lá que tava precisando achar o cetro. E daí, como é que funciona o livro? O livro, ele tem hashtags. E nessas hashtags, começa a ler a história e daí pergunta pro Benício, para você que tá lendo, né? É esse aqui, deixa eu pegar ele aqui. Ele tem aqui... Você começa a ler o livro... Hashtag Era Uma Vez. Hashtag Era Uma Vez, vamos lá. Isso. Aí você começa a ler... Ele tem assim, ó, você começa a ler e no final ele te pergunta, se você quer ajudar o menino, vá para a hashtag 7.
Se você Ah, não quer ajudar o menino, vá para 3. Então, ele ah, vai te dando opções e de acordo, ó, se você não quiser ajudar o menino, você vai para 3. Se você quiser ajudar, você vai pular lá para 7. Daí começa a ler ah, aqui a 7. Ah, se você quer procurar nas paredes, nos tapetes e na cortina, vai para 8. Se você quer procurar nas armaduras, vá para 9. E aqui vai mudando o tipo de história que você vai lendo. Isso entra dentro do quê? Gerê, aquilo que a gente estava falando no início, das bases da educação financeira, livre-arbítrio, causa uhum, e consequência. Toda escolha que a gente faz no nosso dia a dia, seja ela num livro, seja ela no nosso dia a dia, toda escolha ela gera uma consequência, boa ou ruim, ou neutra, tanto faz, mas assim, ó, sempre gera uma consequência. Então, os livros, eu busco, pelo menos em todos os livros multiverso, que é esses que têm as escolhas, né? Abrir uhum, essa possibilidade de exercitar o livre-arbítrio, porque é um ambiente seguro, não tem consequências uhum. externas, só internas, né? Dentro da gente, emocionais, mas a gente pode ali testar. Digamos que, eu não quero ajudar o menino. Mas o que vai acontecer se eu não ajudar? Será que é bom não ajudar as pessoas? O que acontece se a gente não ajudar as pessoas? Ou se eu Vai acontecer. ajudar. Fala, Fala, Benício. fala. Se a gente não ajudar, daí nada de bom vai acontecer. E aí a gente pode É uma. também. Você, eu queria inclusive saber do Benício, como é que é a sua relação com essas finanças? Porque assim, você, digamos, é um privilegiado, porque você, apesar que você também procurou, né? Então, se você não procurasse, você não teria chegado até a Ana na feira do livro, que ela estava e entender tudo, né? Mas Sim. você acha assim, com seus amigos assim na escola, apesar que agora está longe da escola, né? O pessoal tem essa visão que você tem ou geralmente não? Bom, às vezes eu acho que eles têm essa visão. Uhum. Hoje em dia está Eles ganham mais mesada também? aprofundado, né? Você tem amigos Bom, seus que ganham mesada? bom, eu não sei muito bem. Uhum. Não dá para saber, né? Mas É, é uma coisa interessante porque, assim, Ana, a gente, outras gerações não tiveram esse conhecimento. E agora, a gente, é até difícil medir como vai ser no futuro, mas eu queria saber se você, sim, nas suas pesquisas, você tem conhecimento de você alterar esses hábitos quando você está na infância ou na adolescência, se isso vai ter reflexo na vida adulta. Porque eu digo isso porque a gente vê sim, muito adulto que tem um comportamento eu não sei se diria infantil, mas assim, de uma certa ignorância em relação ao dinheiro. Então, assim, sim, e tem muito componente emocional, né? Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele sim, tinha um relógio caríssimo que foi roubado. Ele não tinha dinheiro para comprar um outro, mas ele ficou com tanta raiva, ele foi lá e gastou todo o dinheiro de novo e comprou no outro dia um relógio e ficou devendo. Porque foi no calor da sim, emoção, ele adorava aquele relógio, né? Então, assim, foi quase um sim, comportamento infantil que a gente faz como adulto, né? A gente sim. ir mudando isso na infância é melhor? Sim, e na realidade isso aí a gente constrói, né? Porque o que Uhum, acontece? Cada primeira experiência que a gente tem, né? As primeiras experiências, elas constroem traçados minésicos dentro do cérebro, caminhozinhos informacionais. É que nem, uhum, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir, né? Para o mundo que eu estou aprendendo a dirigir, você não pode falar comigo, não pode ligar o rádio, porque toda a minha atenção está ali. Aquela primeira experiência de aprender a dirigir, de quando tu pega o carro pela primeira vez, ela te cria um padrão de como você vai lidar com a direção, com medo, com mais uhum, segurança, com mais tranquilidade, tudo mais. Com o passar do tempo, aquela estradinha, aquele caminho neuronal vai se reforçando. E com o tempo, quando passa, a gente consegue dirigir tranquilamente, ouvindo uma música ou até conversando com alguém do lado, sem problema nenhum. Por quê? Porque se torna automático, vira um hábito dirigir. E essa questão de como lidar com uma perda, com um roubo, com um gasto, com dinheiro, com recurso, o como a gente gasta o dinheiro não é diferente da forma como a gente comia bala, provavelmente, quando a gente era criança.
nem quando a gente ganhava um montão de bala. O que a gente fazia quando ganhava um montão de bala? Provavelmente, a forma como a gente vai gastar o dinheiro, se a gente pegar um bolo de dinheiro grande, vai ser igualzinho a forma como a gente fazia se ganhasse um pacote de bala quando era criança. Porque aí está atrelado um padrão comportamental de o que eu faço com este recurso que chegou na minha mão, que gera um prazer e gera uma satisfação. Como eu uso isso? Então, Entendi. sim, faz toda a diferença, porque tu constrói na infância. Como tu come aquele pacote de bala, né? Não é diferente de como tu usa aquele teu salário que tu recebe no final do mês. Agora eu queria saber de vocês esse diálogo que a gente tem entre família sobre dinheiro. Eu queria saber do Benício também e também da Ana, assim, porque não é toda a família que chega e fala sobre dinheiro, né? Não é toda a família que chega, coloca na mesa o extrato e fala, olha, aqui a gente recebeu o X, aí conversa com a mulher conversa com o marido, e de repente chama o filho também e fala, esse mês você vai ficar responsável de fazer as compras para ver se você sabe administrar o dinheiro, né? Então, eu queria saber, Benício, se você já teve algum tipo assim de experiência, né, na sua casa em relação ao dinheiro, assim, se a sua mãe já passa alguma tarefa, apesar que você tem só 11 anos, né? Eu conversei até com a sua mãe e agradeço a Andréia, né, que autorizou a sua participação, que ela falou para mim o seguinte, olha, a gente, quando ele quer alguma coisa, a gente não fala assim, olha, não tem dinheiro, né? A gente fala, olha, aliás, a Andréia me falou, eu vou lembrar o que ela me falou, mas ela me falou assim que talvez não seja o momento de ter isso, assim, né? E eu queria saber, Benício, como é que você interpreta isso, essa questão, se você entende que às vezes não é o momento, que tem uma data comemorativa, enfim. Bom, às Como é que é? vezes. Bom, bem, antes eu nunca tive uma experiência com dinheiro, mas eu só tive quando eu ganhei minha primeira mesada. Agora eu lembrei o que a Andréia falou. Legal. O dia que você ganhou, e como é que foi? Conta pra gente. Bom, eu tinha ido no shopping comprar um bumerangue, daí depois eu comprei uma caneca. Tá. E não comprou o bumerangue? Eu comprei o bumerangue, eu deixei ele guardado aqui em casa. E comprou o bumerangue e a caneca. E gastou todo o dinheiro? Sim. O dinheiro deu ou teve que pedir mais pra mamãe? Ou sobrou? Como é que foi? Bom, deu uma sobradinha. E o que você fez com essa sobradinha do dinheiro? Eu guardei. Isso é a primeira experiência, Gerê, que a gente estava falando, lembra? É muito interessante. Daí comprou o que pretendia, comprou mais uma coisinha e tal, que gostava também, e daí guardou, sobrou um pouquinho e guardou. Essas primeiras experiências. Porque aí depois a gente vai passando para outros patamares, né? Se a gente já começa no mercado de trabalho ganhando e não teve uma experiência anterior, a gente às vezes, né, recebeu o dinheiro e fala, uhul, né? E agora, né? Não gasta tudo. E se a primeira experiência é essa, a chance de depois o negócio só ir ladeira abaixo, essa é a tendência, porque muitas vezes quando a gente... E eu lembro quando eu era criança, na nossa época, não é que assim era... Dinheiro não era assunto de criança. Quando ia se falar de dinheiro, as crianças iam para o quarto, iam brincar e tudo mais. Era muito comum isso, né? De não ficar na sala, que dinheiro era assunto de gente grande, né? Isso era muito comum. Então, acontece que a grande maioria das pessoas, quando entram no mercado de trabalho, entram cruas, sem nenhuma experiência com isso. Então, pegou o dinheiro, vai gastar que nem gastava com bala, por exemplo, ou vai gastar que nem comia as balas, vai gastar que nem... daquela forma. E depois que gastou aquele primeiro salário, e aí a gente está falando uma questão biológica, cria um caminho neuronal, os neurônios fazem lá, se encontram, fazem as sinapses, constroem um traçado amnésico. Depois que tem essa primeira experiência,
Para quebrar isso e mudar esse hábito, daí que entra toda essa nossa dificuldade que nós adultos temos em mudar um hábito financeiro. Porque quando a gente vê, já gastou, quando vê, já foi, né? Ana, agora eu lembrei, eu falei com a mãe do Benício, ela falou assim, olha, quando ele me pede alguma coisa, e eu evito falar que não tem dinheiro, mas eu falo assim, olha, é que nesse momento não precisa, você não precisa disso agora, né? Sim. E eu queria que você comentasse as duas coisas, né? Uma, eu achei interessante, assim, a gente evitar falar, não tem dinheiro, porque isso pode também criar um pensamento, nunca tem para nada, né? E a segunda questão é como lidar com a publicidade, que é muito forte em cima também das crianças, né? Existem estudos que falam sobre isso, e os pais ficam num momento difícil, né? Sim. Bom, essa forma como a Andrea trabalha com o Benício e comenta com ele quando é ou não é o momento, isso é uma coisa muito importante. Junto com... Quando eu comento da importância dos pais estarem junto com as crianças e ter essa conversa para uma consciência financeira, o livre-arbítrio, a escolha de como gastar, né? Por exemplo, quando eles têm um dinheirinho, um dos assuntos, né, dos conceitos fundamentais para as crianças aprenderem é justamente esse: o que é necessário, o que é importante, o que é supérfluo. E embora seja uma palavra teoricamente difícil, mas em geral as crianças, mesmo os pequenininhos de 4, 5 anos, adoram a palavra supérfluo, porque é uma palavra nova, né? E para os pequenininhos, 3, 4, 5 anos, quando a gente vai definir esses conceitos, eles têm que ser muito palpáveis. Por exemplo, o que é uma coisa necessária? Necessário é aquilo que, se a gente não tem, a gente morre. Então, é a água, é comida, é coisa que a gente precisa para sobreviver. Depois que a gente já pagou as coisas necessárias, tem as coisas importantes. Que daí a gente tem que ter, por exemplo, uma cama. A cama é necessária? A gente não morre se não tiver uma cama, mas é muito importante. O fogão é muito importante. Tomar banho. Tomar banho é necessário, porque se a gente não tiver higiene, a gente fica doente, a gente morre. Saúde é necessário. Então, ensinar para as crianças essa noção de cada coisa tem uma ordem ajuda a conversar sobre o que a gente pode ou não pode, vai ou não vai gastar nesse momento. Não, primeiro a gente tem que comprar as coisas necessárias, fazer o que é necessário, agora a gente vai para o que é importante, e depois que já fez tudo que é necessário e que é importante, a gente pode gastar com essas outras coisas que são supérfluas. Né? Então, esse é um conceito muito bacana que a Andrea traz e é um dos conceitos basilares, principalmente quando você pegar, vamos supor, os pequenininhos, né, crianças aí até 5, 6 anos, esse é um dos conceitos mais fundamentais de se entender. Porque se a criança entende que existe uma hierarquia do que a gente pode gastar, não vai acontecer de depois de adulto, por exemplo, comprar um relógio no lugar de ter que comprar outras coisas que deveria pagar, por exemplo. Bem legal. Que a gente o programa desenvolve antes, né? Pois é, há 1 hora de bate-papo, passou muito rápido, então eu vou passar a palavra para vocês só encerrarem. Ô Benício, eu queria que você, como palavra final, antes de passar para a Ana, falasse alguma coisa para quem nos assiste, principalmente da sua idade, né? Crianças e adolescentes de 10, 11 anos, como você, o que você já aprendeu? Se isso está sendo importante para você? Como seria a sua vida se você não tivesse tido esses aprendizados de guardar um dinheirinho, ter um sonho e que esse sonho todo mês, o tempo vai passando, você vai usando o tempo para construir o seu sonho. Então eu queria que você desse uma palavra aí para final para todo mundo que está assistindo a gente, por favor. Bom, é que se eu não tivesse aprendido as coisas de dinheiro, daí eu não faria essa coisa de usar o dinheiro para comprar coisas que eu estava querendo muito. Mas com esse aprendizado do dinheiro, eu consegui aprender mais. E você acha que isso é importante?
acho que isso é importante. Maravilha. Ana, eu queria que você, então, para as considerações finais, deixasse a sua palavra final aí. O que ao longo desse tempo, tem marcado o seu aprendizado? Quais são as crianças que realmente têm conseguido, ao longo do tempo, construir os seus sonhos? E esse aprendizado junto aos pais e aos responsáveis também, que é muito importante. A educação financeira, uma das principais coisas que ela é uma construção e, sobretudo, uma construção de comportamento, de consciência, de como escolher e como agir frente às situações, sejam elas envolvendo dinheiro ou não. Então, isso é o fundamental, como construir essas relações, essa construção. Uma das coisas que eu acho bem importante, e eu deixo de dica, né, para os pais, que os adultos que querem que seus filhos aprendam sobre educação financeira, que eles pensem que educação financeira não é matemática financeira, são coisas diferentes. Se saber fazer conta, né, saber matemática financeira fosse sinônimo de educação financeira, todo mundo das exatas era rico. Todo mundo da matemática tinha um monte de dinheiro. Todo economista tinha um monte de dinheiro. Então, fazer conta é importante. Saber as fórmulas, saber os conceitos, isso é importante e é claro que ajuda. Mas não é só isso. Não basta só a teoria, só a matemática financeira, só saber calcular qual é o melhor investimento. Uma estatística bacana, Gerê, 73% das pessoas que ganham na Mega Sena, em loterias, né? Que ganham na loteria, um ano depois de ganharem, estão mais pobres do que eram quando ganharam. Por quê? Porque não basta ter o dinheiro, não é só a matemática, é o como a gente se comporta. Então, essa construção em família, conversar, não quer abrir o extrato bancário para toda a família, não tem problema, mas converse. Faça a lista do mercado junto, vai no mercado junto, precisa comprar mais leite ou não precisa comprar mais leite? Por que a gente vai comprar mais leite? Façam essa construção, isso dá uma diferença incrível. E sim, faz toda a diferença na formação de adultos conscientes financeiramente. E isso a gente pode ver de forma científica, por estudo de longevidade, como isso influencia e como faz diferença. Ana, muito obrigado pela sua participação. Está sempre convidada aí para participar dos nossos programas. A importância da educação financeira é sempre muito relevante aqui entre os nossos temas. Benício, você é bom de matemática? Eu sou bom. É bom de matemática e ainda sabe guardar um dinheirinho. Olha que maravilha. Então, daqui uns 3 anos eu vou te entrevistar para você me falar se você está conseguindo realizar os seus sonhos. Pode ser? Opa! Pode ser. Então, tá boa, boa! Muito obrigado a todos e a você que nos acompanhou até agora. Ideias e Debates fica por aqui. Um beijo a todos, um abraço a todos. Tempo frio, mas que vai esquentar aí, eu espero. Lá no sul, os nossos convidados estão com bastante frio, né? Gente, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Continue mandando os seus temas que a gente vai repercutindo aqui na nossa programação. Até o próximo.